Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Olá, maluco. Olá, maluco. Olá, maluco. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, esse podcast falando só sobre o Pittsburgh Steelers aqui no fambonanet.com.br. Hoje a gente está no nosso episódio 43 e esse número, para os torcedores dos Steelers, ao menos os contemporâneos, é muito especial. A gente não podia fazer diferente de falar do homem que representa este número para a franquia de Pittsburgh. Para fazer esse programa de hoje, ele tem que ser apresentado primeiro, bicho, porque a volta desse cara é fantástica. Esse homem de ferro, esse triatleta, esse Iron Man, Zé Brasiliano, seja bem-vindo de volta. Valeu, Danilo. Bora lá, galera. Ser Iron Man é bem legal para quem torce para uma franquia da Cidade de Ferro, a franquia com o nome de Steelers. É uma honra ser Iron Man torcendo para os Steelers. Vamos lá. Muito bom estar de volta. Seja muito bem-vindo de volta, Zé. Temos também as nossas presenças habituais. Germano Coutinho. Tudo bom, Danilo? Vamos falar nesse podcast sobre o Troy Polamalu, que com certeza é ídolo de boa parte da torcida dos Steelers, e eu vou fazer que nem o Troy, eu vou no instinto. Hoje eu vou apenas no instinto. Vamos embora. Simbora aí, junto com a gente também, Ricardo Rezende. Fala, Ricardo. Satisfação ter o grande amigo Zé Brasiliano de volta aqui conosco. Nesse episódio tão especial pra gente falar sobre o Troy Polamalu. Muito bem, como foi amplamente anunciado, o nosso objeto de estudo hoje é Troy Aumula Polamalu. Ele que nasceu como Troy Benjamin Aumua, mas por ter morado com a mãe durante toda a vida, ele depois pediu para usar Polamalu como sobrenome, que era o nome da mãe, né? Filho mais novo de uma família de 5, morou ali, nasceu na região de Los Angeles, de Anaheim, mas era um lugar meio barra pesada, pediu para a mãe para se transferir para o Oregon, onde moravam os tios, e lá ele foi matriculado na Douglas High School. Uma coisa legal de morar com os tios no Oregon é que os tios, os primos deles, já tinham essa veia esportiva no sangue. O tio dele, Kennedy Pollard, foi running back do Browns. Um dos primos dele, Nick Sualua, foi fullback do Cowboys e do Bengals. E já tinha toda essa cultura na família de esportes. Você bota uma criança ali convivendo com aquilo, você já vai incentivando ela a seguir os mesmos passos. Então, desde quando ele entrou no high school, o pequeno Troy, ele já era estrela do time de futebol americano, estrela do time de basquete, estrela do time de beisebol. Não se esqueça do Tyson Alualo, Danilo. Eu tenho certeza absoluta que tem que ter alguma conexão familiar, não é possível. Toda a comunidade de povos do Pacífico é tudo parente, então, né? Rapaz, eu acho que sim, porque de Polamalu para Alualo não é muito diferente, não. Rapaz, claramente uma posição preconceituosa aí. Você... Mas tudo bem, é vizinho, pô, é vizinho. Aí foram vizinhos na infância, jogaram bola juntos. Lembrando que essa é apenas uma posição minha e que não quer dizer que o resto dos integrantes do podcast compactuam. Obrigado pelo esclarecimento, Germano. Muito obrigado, Germano. Os dois jogavam no mesmo time sem camisa na rua. Exatamente. Foi isso que eu quis dizer. Falar que o cara jogava com a tonguinha também, um colar havaiano. Eita, beleza. Era campeonato valendo tatuagem maori, só assim, cara. Eita. Segue o jogo, segue. Voltando. Em época de high school, ele era não só estrela do time da Douglas High School, como chegou a ser All-State no time de beisebol, no time de basquete, mas a maior paixão dele mesmo era futebol americano. Ele jogava como defensive back e running back, e num nível absurdo. Na temporada de sophomore e de junior no high school, ele correu para mais de 1.000 jardas nas duas, foi eleito jogador ofensivo do ano e deixou o Douglas High School invicta em 1996.
E na defesa, jogando como safety, ele era tão absurdo que jogando como free safety, ele conseguia fazer um esquema cover 2 sozinho, se é que você consegue entender o conceito. A cobertura que 2 pessoas seriam necessárias para fazer, ele conseguia fazer sozinho, de tão bom que ele jogava como free safety no high school. E uma certa vez, ele tomou uma penalidade por dar um tackle muito forte no adversário, mesmo que essa falta não existisse. O juiz deu a falta porque ficou com pena do outro menino. Rapaz, ele merecia essa falta em alguns lances da NFL também, viu? Porque a lapadinha que ele dava não era brincadeira, não. Desde criança já era um pequeno hitman, um pequeno assassino de Polamalu. Bom, para ir para college, existia um boato muito forte de que ele ia para a Universidade do Colorado. O tio dele era assistente de técnico, ele ia fazer uma das melhores secundárias do college football americano, mas acabou assinando com o USC, e aí tem a incrível coincidência de que o nome do time de USC são The Trojans, os troianos guerreiros da cidade de Troy. Ele mesmo diz que nasceu para jogar naquele time, não era possível, a coincidência era muito grande para ser mentira. Então, como carreira universitária, ele foi para USC. Uma coisa que foi muito interessante é que assim que ele chegou em USC, ele conseguiu se integrar nos grupos de cultura do Pacífico, de polinésio, de havaiano, samoano. Ele tem ascendência samoana, né? Ele foi se integrando junto com essa galera e isso foi dando aquela conexão espiritual. Ele frequentou igreja católica, igreja mormon mais cedo, mas essa cultura mesmo, povos do Pacífico, ele conseguiu adquirir na época de universitário, mas de jogador ele começou como linebacker e safety, acabou perdendo os jogos na primeira temporada por uma concussão. Desde então, desde sempre isso afetou jogador de futebol americano, mas nunca foi tão falado quanto hoje. O negócio começa a virar quando na segunda temporada ele é jogado definitivamente para strong safety, e aí como titular já, porque ele se tornou vice-líder do time em tackles, foram 83 tackles naquela temporada, co-líder de interceptação e passe desviado, menção honrosa na seleção da Pac-10, hoje é Pac-12, mas na época era All Pac-10, mas USC teve uma temporada bem abaixo do esperado, ficou só 5-7, não conseguiu vaga para nenhum bowl, mandou o técnico Paul Hackett embora, e aí que deu a mudança definitiva em USC, porque pro lugar dele eles chamaram um nome já conhecido do fã da NFL, Pete Carroll, hoje o técnico do Seattle Seahawks. Ou seja, pedigree ele tinha. Polamalu desde criança, desde cedo, demonstrava que tinha habilidades atléticas avançadas, que realmente teria um futuro, não necessariamente na NFL, mas que ele poderia ter um futuro em algum tipo de esporte, como você falou que ele jogou beisebol também. Brincadeiras à parte, a família dele demonstrou depois também que isso que era uma coisa de gene, realmente. Eles tinham esse gene atlético na família. Então o Polamalu desde cedo ele demonstrava isso. Em USC ele simplesmente foi fantástico, deu sorte de pegar um técnico que anos depois iria para a NFL e fazer um grande sucesso. Então acredito também, assim, os times de USC naquela época eram muito fortes. Tanto que, por exemplo, o companheiro de quarto dele na faculdade era nada mais nada menos que o Carson Palmer, que até hoje é titular lá no Arizona Cardinals, depois de passar por vários clubes, vários times, inclusive o Cincinnati Bengals. Então, até pela força do time e pela questão do coaching staff de lá, acredito que isso o preparou bem para a NFL. Ele ter feito parte de um time com a mentalidade vencedora, como é a universidade lá, a USC, naquela época que, como o Germano destacou, era o time mais forte da NFL, da NCAA no futebol americano. Era muito forte, era quase desleal em relação aos outros. Assim. Só ganhava campeonato de formas seguidas, atropelando. E ele fez parte de uma defesa absurda, com vários jogadores indo para a NFL, de forma que quando ele chegou na NFL já chegou quase pronto, né? Tanto que foi draftado e acabou já sendo titular já nos Steelers. Mas a faculdade melhor para ele ir do que a USC mesmo. E ele jogou até com o Lofa Tatupu, que também foi para a NFL depois, e acho que foi no ano que ele foi, o Tatupu, para você ver o nível da defesa da USC, ele também foi o melhor jogador de defesa, o melhor novato defensivo. Os novatos que saíam da USC saíam com muito gabarito para a NFL, e o Polamalu fez parte dessa geração.
Também, quando o Pete Carroll assumiu o USC, pra você ter uma noção do tamanho da mudança de estilo, o primeiro snap que o Polamalu jogou na defesa do Pete Carroll, ele conseguiu furar a linha ofensiva, tacleou um running back que era senior, ele era junior, tava na temporada de junior, tacleou um running back senior, forçou um fumble em cima desse cara, recuperou o fumble e levou para touchdown. Então já dá para ter uma noção do tamanho do poderio da defesa que o Pete Carroll conseguiu montar em USC. A comparação do estilo, do físico, das performances dele era tamanha que ele era comparado com outro grande safety de USC da história da NFL, Ronnie Lott, um gigante da época do 49ers do Montana. A comparação era só com esse cara. Então ele passou ainda 2 anos liderando o time em tackles, 2 anos como capitão de defesa, capitão da defesa do Pete Carroll, indo jogar no Las Vegas Bowl, jogar no Orange Bowl. Eles ganharam de Iowa no Orange Bowl 38-17 em 2002. Conseguiram construir um time ofensivamente bom também. O Carson Palmer foi campeão do Heisman Trophy e posterior primeira escolha geral do draft. Então, aquele time de USC era fantástico e o Polamalu era a estrela da companhia, basicamente. Não é à toa. A gente vê esse estilo, na verdade, do Polamalu, muito quieto, muito tranquilo. Sempre foi assim, desde a época do college. Ele reproduz tudo, esse estilo agressivo, só dentro de campo. E ele ter sido escolhido pela equipe para ser o capitão do time na temporada 2001 também não foi algo por acaso. Eu tava vendo toda essa ascensão dele no ano de sophomore dele em 2000, como o Danilo falou, onde ele geralmente liderava as partidas em tackles. Só nessa temporada ele basicamente teve 83 tackles, um sack, 2 interceptações e um touchdown. A partir desse momento, quando o Polamalu começou, volume muito grande de tackles, um safety indo pra cima do quarterback. Até então isso não era algo que a gente via com muita frequência, nem na NFL, nem principalmente no college football. Daqui já começa essa revolução em 2001, quando o Carroll começou a assumir mais o controle da equipe e deixar o Polamalu muito mais à vontade na defesa. Já relembrando um pouco, como o próprio Danilo comentou muito bem no início, quando ele jogava sozinho de cover 2 no high school. Eu já vi esse link, identificar essa habilidade que o Polamalu tinha de cobrir todo o fundo de uma defesa. Tá. Com esse desempenho todo, ele foi 2 anos seguidos pro First Team All-American, a seleção nacional do college football. Foi o primeiro jogador de USC aí 2 anos consecutivos, desde Tony Boselli, tackle lendário da história da NFL também. E, obviamente, ele ficou para a história de USC, né? E, bom, com todo esse desempenho no college football, ele esperava, até por ser safety, ser draftado em 2003 num round intermediário ali, coisa de 2º, 3º round. Um dos grandes cotados para selecionar ele era o próprio Steelers. Muita conversa sobre draftar ele. O que ele não esperava é que o Steelers, que estava na escolha número 20, fosse fazer um trade-up para número 16. Fez uma troca com o Kansas City Chiefs, que o Steelers recebeu a 16 e o Chiefs recebeu a 27 no primeiro round, a 92 no terceiro e a 200 no 6º round. Então o Steelers subiu para 16 e selecionou o cara. Essa informação me surpreende muito. Foi a primeira troca pra cima da história dos Steelers e a primeira vez que eles pegaram um safety no primeiro round. Avalia o quão bem cotado estava o Polamalu no ranking dos Steelers, no board dos Steelers. Eu ia dizer exatamente isso. Não foi surpresa apenas para ele, foi surpresa para toda a torcida, porque nós sabemos que os Steelers, historicamente, eles não têm essa mania, eles não têm esse costume, na verdade, de fazer trade-up. Na verdade não é nem trade-up, é fazer trade. Seja trade-up ou seja trade-down. Ou seja, a gente trocar para cima ou trocar para baixo. Independente, a gente não tem esse costume. Então, para a gente fazer uma troca grande no primeiro round, para sair da 27 até a 16, dando a escolha de primeiro e uma escolha de terceiro, além da do 6º round, é algo muito raro. É como você falou, foi a primeira vez na história da franquia que eles fizeram isso. Então, só por essa informação, você tem como entender, tem como saber o quão o Polamalu era desejado pelo pessoal em Pittsburgh, o quanto ele era valorizado pelo pessoal. Realmente foi algo que surpreendeu a todos, não só o jogador. É interessante a informação aqui de que o
ele não era a primeira opção dos Steelers naquela off-season para a posição de safety. Os Steelers iam assinar com o safety que tinha sido campeão com o Tampa Bay no ano anterior, no Super Bowl anterior. Aí havia acordo verbal e estava tudo certo, só que no último minuto o cara foi e assinou com o Arizona Cardinals, sempre o Cardinals, né? Tinha que ser. Só que foi bem parecido com o que houve recentemente assim, com o Eric Weddle, né? Eu acho que algum grupo de WhatsApp assim, zicou, né, a transferência e os Steelers acabou não assinando com o Dexter Jackson. Aí partiu para cima, partiu de forma muito agressiva para draftar o Polamalu, né? E foi muito feliz, porque Dexter Jackson realmente não, né? Ele tava com hype, esse Dexter Jackson, porque ter sido o MVP do Super Bowl com o Buccaneers. Aí foi a opção. Fizeram a opção de ir para o Polamalu e fizeram de forma agressiva, né? Bill Cowher claramente queria revolucionar a defesa ali com o Polamalu e o pensamento era esse. O jogador como o Polamalu é onde você constrói em volta dele, né? E basicamente foi isso por uma década, foi o que os Steelers fizeram. Não tinha como deixar passar o jogador como o Polamalu. É aquele negócio que acontece draft atrás de draft para os Steelers. Parece que sempre sobra alguém no momento que a gente está planejando fazer algo. Nesse mesmo ano, o Chargers tinha a 15ª escolha e precisava justamente de um safety para substituir o Rodney Harrison, que eles acabaram perdendo. Mas passaram pelo Chargers, passaram pelo Polamalu, cara que era da Califórnia e tudo mais, para surpresa de muita gente local. E aí foi na hora que o Colbert e o Bill Cowher pararam de brincar com a sorte, não vamos esperar esse cara até a 20, vamos pegar ele agora, que ele tem aqueles measurables, aquelas habilidades que muitas vezes a gente não vê dentro de campo, que é o cara muito família, o cara muito tranquilo, e a gente sabe como é que o Steelers valoriza isso dele, esse expertise fora de campo, podemos dizer que o jogador tinha. E eu tava vendo os números do Combine do Polamalu, é algo sobrenatural. O cara tava com problema no joelho, mesmo assim conseguiu correr 4.3 às 40 jardas e fez 29 recepções no supino. Um cara daquele tamanho, novamente. Não é um super atleta como o Pete Carroll tem, o Ken Chancellor na secundária hoje. Então, são esses measurables, são essas coisas que até hoje eles conseguem visualizar e escolher jogadores certos para posição e acertar ano após ano no draft. Então o Steelers pegou o Polamalu, esse jogador ultra atlético, numa defesa do mestre Dick LeBeau, então já era de se esperar que ele não fosse ficar paradinho como safety pro resto da vida, né? O Steelers conseguia mexer ele bastante ali na secundária, às vezes alinhando como linebacker. Tem o sensacional a era, anos e anos em que ele com certeza já conhecia a contagem do Titans, que ele sempre voava por cima da linha. E acabou que foi escolhido, pelo nível de performance dele, foi escolhido para trocentos Pro Bowls. E na época o Pro Bowl ele era uma divisão AFC contra NFC. Já passou recentemente por um momento que era draft, já voltou para AFC contra NFC. E imagina que a secundária do time da AFC tinha Troy Polamalu ao lado de Ed Reed jogando. Não era fácil para quarterback adversário nenhum enfrentar uma dupla dessas. Simplesmente dois dos maiores safeties da história. É engraçado que a carreira dos dois é basicamente o oposto. Não a carreira exatamente, mas que os dois são basicamente o oposto um do outro. Porque o Ed Reed jogou por Baltimore, Polamalu pelos Steelers. O Ed Reed era free safety, Polamalu strong safety. O Ed Reed era conhecido pela capacidade dele de influenciar o jogo com interceptações, e o Polamalu era conhecido pela capacidade dele de influenciar o jogo indo perto da linha de scrimmage. Então, assim, realmente os dois eram opostos e ao mesmo tempo se completavam. Inclusive, por muito pouco, a gente sabe que é enorme a probabilidade de que ambos vão entrar pro Hall da Fama na primeira chance que aparecer. Mas o Ed Reed aposentou um ano antes do Polamalu.
Então, a probabilidade de que um entre e depois o outro é maior do que os dois entrarem juntos. Até pela posição de safety, que não é tão valorizada, não era ainda tão valorizada assim. Seria muito honroso se os dois entrassem juntos, mas o Ed Reed deve entrar primeiro, e eu acho assim, que seria fantástico se o Polamalu fosse fazer o discurso lá, e nada do Polamalu se o Ed Reed fosse fazer o discurso, porque do que eu vi jogar, eu vejo o americano há muito tempo, foram os dois melhores. Dois caras, o Polamalu, a gente vai desenvolver isso, mas dois caras que mudaram o jogo, entendeu? Eles levaram a posição de safety a um nível que não tinha, entendeu? A posição de safety era uma posição que ficava relegada assim, no time de futebol americano. E como foi tight end, por exemplo, por muito tempo, o cara que só bloqueia. Hoje, a posição de tight end, você vê caras que são estrelas na NFL. A posição de safety não tinha estrelas na NFL. Era um ou outro, assim, quando o cara que ganhou o Super Bowl com o 49ers por não sei quantos anos, esse era estrela. Mas como foram se tornarem estrelas muito grandes, como foi o Ed Reed e o Polamalu, de se tornar capa de videogame, de virar jogadores, celebridades praticamente, não no sentido de aparecer muito, mas no sentido de ser tão relevante na NFL, eles dois são os maiores, acho que, de todos os tempos. Muito bem, desde a temporada de segundo anista, quando ele ganhou a vaga de titular como strong safety dos Steelers, era um jogador de impacto, era uma estrela da defesa, como ele passou a ter numerosas seleções para o Pro Bowl, o jogo das estrelas da NFL. Ele chegou aí de 2004 a 2008 por 5 vezes seguidas, 4, 5, 6, 7 e 8. Fora isso, ainda mais 2010, 11 e 13, mas todos esses anos seguidos ele era escolhido para o Pro Bowl. E o nível de inteligência dele do jogo era tão grande que, assistindo tapes dos outros safeties do time, ele notava que os caras, para enganar o ataque, eles sempre faziam um fake para um movimento exatamente contrário do que eles iam fazer. Se os caras iam puxar para trás, eles davam a impressão de que iam para frente. Se ia para frente, ele disfarçava indo para trás. E ele começou bicho, isso tá muito simples, eu vou começar a misturar mais esse negócio aqui. Deu a característica para ele de um safety que não podia ser lido. Você não podia olhar o pré-snap dele e saber o que é que ele ia fazer depois. É aquele negócio, o Polamalu não se ensina, é por instinto. O cara parou, olhou o tape. Se a gente parar pra olhar a tape, a gente consegue fazer isso dentro de campo, não consegue reproduzir. Nenhum jogador, quase pouquíssimos jogadores na liga conseguem fazer o mesmo. Parar, estudar, analisar tudo que for possível e conseguir prever como o Polamalu previa as jogadas dentro de campo. Isso tudo culminou, não foi que... Acho que até um pouco despercebido, até porque na época pouca gente ainda acompanhava, não tinha Twitter nem nada, mas em 2007 o Polamalu ganhou o maior contrato da história do Steelers. Incrivelmente, nem eu sabia dessa informação. Foi um contrato de 4 anos, 30 milhões de dólares, 15 milhões garantidos. O contrato desse hoje, qualquer famoso rum na NFL basicamente tem. Mas para aquela época era algo estrondoso. Inclusive foi uma política que o Steelers teve por algum tempo. Teve aquela defesa estelar, nova Steel Curtain, e começou a botar muito dinheiro em cima desses caras para eles se manterem, e o cap dos Steelers depois foi deteriorando até um ponto em que ou ele tinha que se manter com os caras não tão no auge, porque se cortasse não dava para se livrar do cara, ia ter que pagar muito dead money. Mas ainda bem que eles pensaram dessa forma, né? Porque o campeonato de 2010, a defesa foi fundamental. Tanto que o Polamalu veio a ser o jogador de defesa do ano, né, no campeonato de 2010, ou seja, foi um dinheiro muito bem pago, esse dinheiro que o front office investiu nele, né, uma coisa assim, para quem acompanhou essa época, era uma coisa impensável o Polamalu sair dos Steelers, assim, não era mais do que o Big Ben, entendeu, porque o Big Ben, por exemplo, tá dando essas cantadas de que se aposenta, não sei o quê, o Polamalu, cara, era impensável, até ele se aposentar e realmente não voltar mais, caramba, como é os Steelers sem o Troy Polamalu, é um negócio que não era meio difícil de acreditar. Então, eu acho que ninguém chegou a nem a cogitar dizer que foi muito alto esse salário do Polamalu na época, foi muito bem pago. Então, vamos citar aqui algumas temporadas icônicas dessa era Troy Polamalu. Por exemplo, a temporada de 2005, o Steelers já vinha com Bill Cowher desde 92,
indo aos playoffs em 10 das últimas 14 temporadas, 6 vezes finalista de conferência, chegou a ser derrotado no Super Bowl 30, mas enfim, chegou no Super Bowl 40, tinha um Big Ben segundo-anista, substituindo o Tommy Maddox, estava machucado, mas o Big Ben, a partir dali, não ia perder mais o cargo. E foi lá os Steelers para o Super Bowl 40 enfrentar o... Hoje seria uma coincidência, mas na época não tinha nada a ver, o Seattle Seahawks. Seattle Seahawks, que hoje é do Pete Carroll, por isso seria uma coincidência. E foram lá Steelers e Seahawks para jogar o Super Bowl 40, a primeira aparição do Troy Polamalu em Super Bowl. Cara, dessa temporada aí, o Super Bowl foi um jogo que completou tabela. O jogo dessa temporada foi contra o Indianapolis Colts, onde os Steelers executaram uma das melhores performances defensivas da história da NFL. Né? Não foi aquela de atropelar, assim, de zerar o adversário. Foi um jogo uma temporada que o Peyton Manning era imparável e Polamalu e companhia conseguiram parar ele na medida do possível. Polamalu voando, teve uma interceptação que depois voltaram, tal, foi bastante controvérsia com a arbitragem em relação ao Polamalu, mas foi uma performance defensiva absurda. Quem nunca viu esse jogo, eu tive a satisfação e a felicidade de ter assistido ao vivo esse jogo pela televisão, uma coisa que até hoje eu lembro, quando eu assisto no YouTube, às vezes eu me emociono assistindo. Foi um jogo que, se você vê o VT, você acha que os Steelers vão perder, mas a defesa foi tão fantástica. Teve o fumble do Jerome Betts com o tackle do Big Ben e depois a defesa segurando mais uma vez para que o field goal fosse chutado para fora pelo Van Der Yacht. Foi um jogo absurdo. Esse jogo foi o jogo daquela temporada. Polamalu voou, né? Ele e o Joey Porter, na época, que hoje é coach no nosso time, os caras voaram e aquele jogo é um jogo para a história, assim, é um jogo para a história, é fantástico. Foi o jogo daquela temporada. Polamalu figura fundamental naquele jogo e na corrida toda para o Super Bowl. Ali ele já mostrava que ia ser um jogador icônico e histórico para a franquia. Aquela defesa basicamente segurou um dos melhores quarterbacks da história, quiçá o maior, tido por muitos como o melhor ano da carreira dele. Até o próprio Manning já falou algumas vezes que aquele ano ele estava jogando muito e que talvez seja realmente a melhor temporada dele. O Manning naquela época era muito bom, tanto que no ano que vem ele ganhou o Super Bowl, mas só uma defesa fenomenal como a dos Steelers na época conseguiu parar o Peyton Manning naquele ano e assim, como o Zé falou, cheio de emoções, né? Aquele jogo realmente foi teste para cardíaco. Foi um jogo tão atípico que ficou meio que icônico esse field goal perdido pelo Van Der Yacht, porque o Peyton Manning, que por via é um cara tranquilo, explodiu quando viu ele perder no chute. Peyton Manning parecia que sabia que não ia ter mais outra temporada mágica como aquela e estava vendo, naquele momento, a única oportunidade dele ganhar um Super Bowl na carreira, em 2005. E quando ele perdeu... Oi. Foi tão inacreditável aquele feito do time dos Steelers, principalmente da defesa, que quando o Van Der Yacht chutou para fora, tem um clipezinho feito pela NBC, que foi quem transmitia aquele jogo, quer dizer, não sei se foi a NBC mesmo, mas pela televisão americana, de vários jogadores, tanto dos Steelers quanto dos Colts, falando amazing, assim. O dos Steelers falando com alegria, tipo, incrível, inacreditável, e o dos Colts, o Peyton Manning, os outros que faziam parte do time falando amazing, assim, no sentido, meu Deus, é inacreditável a gente ter perdido esse jogo, porque era impossível parar o ataque dos Colts naquela temporada. A gente tá falando do Peyton Manning, que depois dessa temporada ele teve mais 10, várias vezes MVP, várias vezes foi pro Super Bowl, foi tudo, e batendo recordes, mas aquela temporada era a melhor temporada dele, entendeu? E a gente parou, e Polamalu, Joey Porter e companhia, esses caras que a gente conheceu tão bem aí nessa geração, foram lá e pararam, pô. Foi uma coisa absurda, foi absurdo. Recomendo muito que procure, quem nunca viu, procure assistir esse jogo. Pois é, Zé, aproveitando a busca, é só ir no link desse episódio, porque esse foi um dos jogos que a NFL escolheu para colocar completo no YouTube. É o Divisional Playoffs, Steelers vs Colts. O título tá, inclusive, Big Ben Upsets Peyton Manning. Isso é sensacional, cara.
Tá aí o tá aí no tackle, post ali. o tackle do Big Ben salvando lá o Jerome Betts também entra para a história como uma das jogadas mais antológicas da história da NFL. Depois daquele jogo, era um jogo divisional, ainda foi jogar contra os Broncos para depois jogar contra os Seahawks. E isso tudo jogando fora de casa, viu? Eu nem lembro qual era o estádio na época, que era dos Colts. Não era Lucas Oil, mas não, acho que era. Não, era outro. Era o RCA Dome. Aí sim, isso. Era o estádio antigo e fez os Steelers jogaram esses playoffs todos fora de casa contra times com ataques bons. Foi jogar contra o Denver Broncos, atropelou os Broncos lá em Mile High e foi contra o Seahawks, mas foi com aquela, vai ser campeão, cara. Não tenha dúvida, assim. Os dois jogos, depois desse jogo com os Colts, foram jogos que nem pareciam jogos de playoffs. Não eram jogos de playoffs, não era o Super Bowl, entendeu? Jogos que não teve a carga de emoção que teve esse jogo com os Colts. Exato. O divisional foi 21-18, ou seja, se o Van Der Jack tivesse acertado o chute, era um empate para ir para a prorrogação. Já o jogo da final de conferência foi 34-17 em cima do Broncos. E o Super Bowl 40 foi 21-10 para os Steelers. Realmente, não, apesar do ataque interessante do Seattle, tinha o Shaun Alexander, baita running back, mas não deu nem pro cheiro. 21-10, tranquilo para os Steelers ganhar o quinto Super Bowl da sua história, Super Bowl 40. O Shaun Alexander foi MVP nessa temporada, se não me engano, né? MVP da NFL. Foi sim. E fez o que no Super Bowl? Nada. Não fez nada no Super Bowl. Era uma defesa fora de série. Era incrível. O Big Ben também não fez nada, mas pelo menos a gente ganhou. Mas o Big Ben era segunda lista. O Shaun Alexander era o MVP, batendo o recorde de TDs da NFL. O recorde tá até hoje. O Tolson já bateu o recorde. Já bateu. É verdade. O Tolson foi depois, é verdade. É grande LT. A gente aproveita o momento para fazer a propaganda. O Fambonanet 126 foi a história de Ladainian Tomlinson. Por favor, deixa esse link aí. Dá essa moral pra gente aí. Bom, depois desse Super Bowl 40, acho que a gente já pode pular para um jogo definidor de caráter, que também tá no post, o link se você quiser ver o jogo completo, o Super Bowl 43, onde o Steelers foi enfrentar o Arizona Cardinals. Mas antes tem uns joguinhos bem cascudos no meio, né? Ainda bem, eu achei que você ia pular direto pro Super Bowl, rapaz. Ia ser Jamais. Ia ser uma heresia. Aquele jogo com os Ravens foi nessa temporada? Foi, final da AFC. A final da AFC, porque teve vários momentos de Polamalu contra o Ravens. Puxa pela memória, foi esse que ele retornou um TD no final? Foi esse, não foi? Exatamente. Ou foi o que ele... esse. Não, foi esse que ele retornou o TD no final da partida. Foi o da vitória, basicamente. Foi exatamente isso. Jogaça. Tem um relato espetacular que o Ike Taylor e o Dave Dameshek da NFL.com fazem sobre esse jogo e sobre esse momento do Polamalu retornando para touchdown. Polamalu já tinha feito outras coisas absurdas nessa mesma partida. Teve uma quarta para polegadas. No início da partida, ainda o Polamalu deu umas daqueles pulos por cima da linha de scrimmage e pediu que o Joe Flacco. Você sabe que o Joe Flacco é um cara grande. De conseguir o first down e tudo mais. Mas aquela pick six, no momento muito tenso da partida, Ravens cascudo do jeito que era. O jogo tava 16-14 para os Steelers. Já no final do jogo, Ravens marchando pro ataque e o Polamalu fazer aquela interceptação e retornar para touchdown. O Heinz Field caiu. O próprio Dameshek compartilha, o Ike Taylor também compartilha, que nunca viu o Heinz Field fazer tanto barulho quanto naquela interceptação retornada para touchdown do Polamalu. Foi algo estrondoso. Rolou uma sequência de interceptação retornada do Polamalu, um fumble forçado pelo Ryan Clark e uma interceptação, o fumble do Ryan Clark e uma interceptação do Tyrone Carter para encerrar o jogo. Então, 3 vezes no finalzinho ali, a defesa dos Steelers conseguiu dar o desempenho que precisava para não dar mais chance nenhuma para o Ravens
voltar no placar, tentar reassumir uma liderança. E a gente até olha o final daquela placar dessa partida, 23-14, um jogo de Steelers, quem olha só o placar pensa, é mais um jogo raro de Steelers e Ravens que não teve só mais de uma posse de bola de diferença. Aquele jogo foi extremamente tenso, foi muito tenso, foi pau a pau ao longo dela toda, basicamente. Foi realmente Polamalu o maior game changer da história dos Steelers, que botou uma estaca no coração do Ravens e acabou o sonho do então rookie Joe Flacco. Uma coisa curiosa assim do Troy Polamalu, né, já saindo desse jogo, é que na abertura da transmissão, né, normalmente era do Sunday Night, que era da NBC, os jogadores em geral faziam aquela capa, né, tentar falar com a voz grossa, não sei o que, falando alguma referência à universidade de forma mais arrogante, e o Polamalu falava Troy Polamalu, Universidade do Estado da Califórnia, bem assim, bem baixinho, cara que tentava ser discreto até ali onde era para fazer o basket de jogador agressivo, o cara sempre não fazia questão nenhuma de ser centro da atenção fora do jogo. Chegava no jogo, cara, era outra pessoa, era um monstro dentro do jogo, sem vergonha de dar paulada, mas fora de campo tocava piano, entrevista falava baixinho, era o cara econômico no tom da voz, cara, era realmente um absurdo o monstro que ele se transformava dentro de cara, um monstro como poucos, assim, né? A energia que ele tinha dentro de campo, parecia que ele era dentro das 4 faixas, assim, até quando ele tava na sideline, ele não era aquele cara gritando, não sei o que e tal. Teve uma vez que eu lembro que o lançamento foi em direção ao banco dos Steelers, ele fez a interceptação, assim, a torcida até comemorou, como se ele tivesse interceptado dentro de campo, mas ele ficou até meio envergonhado do que tinha feito e tal, devolveu a bola. Era um cara que dentro de campo era absurdo, e quando precisava em playoff, o cara tava ainda mais lá, e se fosse contra o Ravens, era mais ainda. Cara, fantástico. Indo nessa mania que a gente tem de comparar jogadores da NFL com jogadores de futebol, eu vou parafrasear o Everaldo Marques, que nessa final da NBA agora comparou o Kevin Durant com o rival, dizendo que o Kevin Durant ele era calado e mortal, e acredito que seja uma boa comparação também para o Polamalu. É um cara que você não escutava muita coisa fora de campo dele, mas que em campo ele fazia uma diferença absurda. Aquele cara que, se você piscasse o olho, ele ia fazer alguma coisa que faria o time dele vencer o jogo. Então acredito eu que seja uma comparação também bem válida. Então a gente chega para mais um. Esses 2 jogos dessa temporada 2008 também estão no post, tá? Porque a NFL escolheu esses 2 jogos, não posso fazer nada. A final de conferência da temporada 2008 e o Super Bowl 43, por exemplo, foi o primeiro jogo da NFL que eu assisti. Cara, até hoje eu ainda não entendi qual foi o lance, mas a Band Esportes tinha o direito de transmissão, e se foi na semana seguinte ou na mesma semana, eu não sei, eles colocaram um compacto na Band, na madrugada, zapeando o canal. Pô, que treco é esse aqui que eles estão passando? Deixa eu ver. Eu assisti o Super Bowl da Band Esportes, acho que o comentarista já era o Mancha, da Band Esportes, e aquilo foi tão fascinante, ver uma defesa liderada por esses caras, por James Harrison, pelo Polamalu, era tão fascinante que aquilo ali já começou a colocar a torcida pelos Steelers dentro do meu caráter. Esse jogo formou o meu caráter de futebol americano, basicamente. Rapaz, Danilo, você é corajoso, viu? Primeira experiência com a NFL, tendo Paulo Mancha como comentarista. Pesado, velho, pesado. Você realmente é um guerreiro. Eu realmente não tinha referência absolutamente nenhuma, né? É verdade. Porque, porra, Paulo Mancha, difícil. Imagino que o nível também não era muito legal lá na Band Esportes, não. Era Paulo Mancha e Silvio Santos Júnior e Ivan Zimmerman. Era fantástico. Eu não assistia nenhum jogo na Band Esportes. Obrigado de nada. Grande abraço. Mas enfim, o link que tá aí no post não é com a narração da Band Esportes, é a transmissão americana, tá? Podem ficar tranquilos. Era uma coisa que eu pagaria algum dinheiro se eu pudesse ter a narração do Everaldo Marques nesse jogo do Super Bowl 43, porque foi uma coisa histórica. Fácil. Histórica. A narração do Everaldo Marques, eu consigo no YouTube, dos 2 lances do James Harrison e do TD do Santonio Holmes, tem, e é um negócio de deixar o cara de cabelo arrepiado. Torcendo aqui só pra ver 30 segundos de
no YouTube, assim, porque é um negócio absurdo, pô. É absurdo. Aquele jogo, a energia daquele jogo é de transformar a pessoa normal em torcedor fanático, mesmo como foi o que aconteceu com o Danilo aí. A energia daquele jogo é incrível. Exatamente. Simplesmente um dos melhores jogos da história da NFL. Não só da história do Super Bowls, mas da história da NFL. Essa narração da ESPN, eu posso dizer assim, com absoluta certeza, que foi uma das coisas que realmente me fez acompanhar, que me fez gostar do esporte. Eu comecei a acompanhar a NFL justamente nessa temporada. Eu posso ter visto alguns jogos da temporada passada, não lembro bem, mas assim, de realmente acompanhar um pouco mais, de ter um pouco mais de noção, foi nessa temporada. E um dos principais motivos que me fizeram gostar do esporte foi a narração da ESPN, que o Everaldo Marques e o Paulo Antunes, eles simplesmente faziam a pessoa, mesmo sem entender o jogo, ficar lá vibrada para acompanhar e tal, e era uma emoção, e o cara ia entendendo, ia gostando mais, ia assistindo mais. Era uma coisa muito contagiante. Então, assim, a narração é parte integral do jogo, é parte integral. Eu compartilho o sentimento, Zé, que aquela narração ali foi fenomenal. Eu lembro também de várias partes, assim, que o Everaldo dava uma emoção absurda pro jogo. E até quem não entendia muita coisa ficava torcendo, ficava querendo assistir até o final. Eu também, se pudesse, gostaria bastante de conseguir esse jogo com a narração da ESPN Brasil, só para relembrar o fantástico trabalho do Everaldo e do Paulo Antunes naquele jogo. Como disse o Everaldo, o público ficou maluco em Tampa, né? Porque foi a energia de lá, foi... Não, esse aí foi o Paulo Antunes. Não, o Paulo Antunes falou, o público fica maluco em Tampa, porque a energia lá era muito grande e eles conseguiram passar isso para quem estava assistindo, cara. Era muita gente que nunca assistia, não acompanhava a NFL, que assistia aquele jogo e sabia que eu torcia para os Steelers, veio falar comigo, pô, meu amigo, que jogo, o negócio foi semelhante ao que aconteceu com os Patriots, entendeu? Nesse último Super Bowl, assim, aquele jogo de de criar torcida, assim, a torcida aumentou em uma boa quantidade depois daquele jogo, principalmente no Brasil, né? Os Steelers estavam no auge mesmo. Pois é, já querendo sair desse auge, a gente pode falar também do Super Bowl 45 na temporada de 2010, obviamente, 2 anos depois, onde o Steelers foi enfrentar um Aaron Rodgers, que já estava em bom nível na liga, enfrentar um Green Bay Packers, que acabou saindo campeão daquele ano. Nessa temporada teve outro jogo com os Ravens, não? Nos playoffs. Era isso que eu tava me segurando pra falar. Teve nos playoffs, mas o que eu queria foi na temporada regular. Não, foi na temporada regular. Que acho que ele é um jogo que tá muito fresco na memória de todos nós. Aquele jogo marcou bastante. Se você quiser saber como é um jogo Steelers e Ravens, você tem que assistir esse jogo da temporada de 2010. Foi um Sunday Night extremamente tenso, extremamente truncado. As duas defesas, podemos falar no auge, Ray Lewis de um lado, Ray Lewis e Ed Reed de um lado, Polamalu, toda a defesa dos Steelers do outro. Os ataques não conseguiam fazer nada. O Big Ben todo fudido no início da partida. O cara quebrou o Terrell Suggs, fez o favor de quebrar o nariz do Big Ben, e ele já tava com um problema no tornozelo também. Enfim, foi daquele jogo muito na raça. E o Baltimore Ravens estava vencendo a partida, basicamente o jogo todo. A gente sabia que um lance da defesa, seja lá de quem for, seja de Ed Reed pelo lado do Ravens, ou se fosse pelo Polamalu, quem desse lance, o time iria vencer. E foi justamente isso que o Polamalu fez. No último quarto já, o jogo estava perto de acabar. Polamalu, o Ravens estava no campo de defesa ainda. O Polamalu surge do nada na linha de scrimmage e comete um fumble no Joe Flacco no momento onde ninguém estava esperando que fosse acontecer algo. Eu estava entrando naquele mar de vem o Ravens mais uma vez, vai ter 4 descidas, punter, bola para os Steelers e mesma coisa. Enfim, chegou o Polamalu a dar um sec no Joe Flacco, o fumble recuperado pelo Lamar Woodley, deixando os Steelers na posição extremamente favorável para fazer o touchdown e vencer a partida. E comentando também o lance do Big Ben nessa drive. Foi uma drive curta, poucas jogadas, mas que o Big Ben, fudido do jeito que tava, conseguiu se livrar do Terrell Suggs de maneira divina. Ninguém consegue entender hoje.
Eu lembro até hoje o Everaldo Marques e o Paulo Antunes comentando na partida que talvez tenha sido a maior jogada do futebol americano que aparentemente não tinha valido nada. Que o Big Ben na força ganhou do Terrell Suggs, que tava vindo seco em cima dele, protegeu a bola, se livrou do Terrell Suggs e jogou a bola fora. Na jogada seguinte, o Big Ben achou o lendário Isaac Redman para fazer o touchdown da vitória. Inclusive, eu tô aqui no site da NFL vendo os highlights desse jogo e foi... Daí surgiu o apelido de Red Mito, porque o TD que o cara achou... O que ele achou ali, porque o passe foi um passe para não jogar a bola fora, para tentar ganhar 1 ou 2 jardas, e o cara virou a bolinha de boliche, bateu para cá, bateu para lá, e caraca, que touchdown absurdo. O que o Red Mito fez, acho que foi a melhor jogada da vida dele, né? Não tem dúvida. Ali ele garantiu mais um salário de mais algum tempinho nos Steelers ali, fazendo aquilo. Foi as condições que aquele jogo se procedeu, cara, tava placar apertado, como o Ricardo destacou aí, e foi Steelers Way, né? Foi jogo típico dos Steelers, né? Que hoje mais deu que depois que a gente ficou com um ataque muito agressivo, muito vertical de uns anos para cá, mas se você pegar até 2010, os Steelers era conhecido por ser o time que ganhava, quando jogava mal, ganhava por 3 pontos, quando jogava bem, ganhava por 6 pontos. Era assim, né? Sempre com emoção, né? E esse jogo foi do jeito típico dos Steelers ganharem o jogo, pô. E teve tudo isso que o Ricardo falou aí, venta quebrada, Terrell Suggs pendurado no Big Ben, ele jogando a bola fora, e Red Mito e fumble do Polamalu, jogo pra história também, mais um pra história. E o jogo de temporada regular, né? Foi semana 13. Regular, que é mais... Na verdade, o jogo atípico Steelers e Ravens foi o Divisional Round daquele ano, que foi Ravens 24, Steelers 31. É muito ponto para um Steelers e Ravens, cara. Que foi tenso pra cacete também aquele jogo. Isso aí já é mais Esse jogo eu tenho uma história bem interessante, porque eu tava viajando e tava em Foz do Iguaçu, e aí foi uma mobilização geral para eu poder assistir a esse jogo em algum lugar. Achei um boteco lá que tinha um monte de gente querendo assistir Campeonato Brasileiro não, que era em janeiro, né, assistir futebol da televisão, mas eu bati pé lá e comecei a comprar um monte de coisa no bar, era uma porção de batata frita gigante que eu tinha que comer sozinho, refrigerante, não sei o que, só para manter o canal ligado lá, pro cara dizer, meu amigo, você não tá comendo nada aqui e quer assistir essa negócio de futebol americano, eu vou perder meus clientes. Não, rapaz, tenha calma, bota aí o negócio que eu vou comer. E assisti o jogo lá em Foz do Iguaçu, engordei uns 5 quilos, mas consegui assistir esse jogo, que foi também Antônio Brown aí, uma recepção fantástica também, várias coisas só que os Steelers fazem nesse jogo também. É uma virada fora de série, começou mal, teve que reorganizar o jogo todo e conseguiu virar. Esse jogo a defesa não foi das mais brilhantes, não. Aí foi o ataque que foi lá e resolveu. Teve até um lance negativo pro Polamalu, que o Ray Rice entrou na endzone quebrando o Polamalu em 2, basicamente. Quebrou um teco, o Polamalu caiu de chão, enfim. Pro lado da defesa realmente tem muita lembrança do Polamalu, mas é algo ímpar na carreira deles também. Olha, o Polamalu por si só, ele era um jogador ímpar. Não tem ninguém que você diga, olha, esse cara aqui, ele parece com o Polamalu, esse cara que joga feito Polamalu. A carreira inteira do Polamalu, ele foi um jogador único. O Polamalu não tem comparação com o Polamalu. A gente pode ver outros grandes safeties por aí, só que é muito difícil algum deles lembrar o estilo de jogo do Polamalu, jogar feito Polamalu, porque o Polamalu era um jogador muito instintivo. Tanto que a defesa, como nós todos sabemos, era basicamente com 10 jogadores que tinham uma posição ali definida e o Polamalu fazendo o que ele queria. Quem sofria muito com isso era o Ryan Clark, que era o nosso free safety durante a maioria da carreira do Polamalu aqui em Pittsburgh. Ele sempre tinha que dar um jeito quando o Polamalu ia fazer as coisas do Polamalu no jogo. Então, assim, comparar alguém com o Polamalu é bastante difícil por causa disso. O Polamalu realmente foi um jogador único na NFL. Era uma característica do Polamalu que fez a carreira do Polamalu, era as splash plays, né? As splash plays, as jogadas de destruir a defesa, assim, que o cara, ele voava de um jeito até pra cima da linha de scrimmage, muitas vezes, nas pernas do jogador, que era um tackle fatal.
fatal, assim. Ele errar tackle era uma coisa de aparecer no jornal no outro dia, assim, porque o tackle do cara, técnica de tackle nas pernas embaixo, ele era um cara forte, denso, quase sempre era fatal. Então é à toa que ele conseguia muitas jogadas para perda de jarda do ataque adversário, um cara e leitura, né? O cara de instinto, né? O instinto do Polamalu, talvez o jogador mais instintivo de todos os tempos. Ele sempre parecia que sempre acertava a direção da bola, a direção que o jogador que estava com a bola iria. Era um cara que chegava antes, né? As leituras que o Polamalu tinha de jogo, eu acho que eram automáticas. Assim, parecia que ele já sabia a jogada que ia acontecer. Até antes mesmo do snap, assim, era um negócio que só ele fazia isso, né? NFL dificilmente vai ter outro jogador. Esse tipo de defesa é uma defesa que não tem funcionado mais, né? Já que hoje está se transferindo desse tipo de jogador para perto da linha de scrimmage, como os linebackers, como a gente tem o Shazier hoje, essa atribuição e os safeties vão ficar mais segurando a peteca lá atrás. Não sei se vai ter de novo, não, um jogador de secundária nesse estilo, não. Puxando esse gancho do Zé, essa questão de safety, linebacker, o Polamalu também foi meio que pioneiro, mas no final da carreira, quando começou a ficar mais no meio do campo, o pessoal botava aquela posição híbrida para ele, safety barra linebacker. Por N razões que a gente já conhece o final da carreira do Polamalu, né? Começou o declínio dele, ele ficou muito pesado, não tinha mais agilidade. Um cara como o Polamalu, com a explosão que jogava, a gente sabia que não ia ser um cara para jogar 15 temporadas na NFL. Começou a aparecer lesões, o corpo não aguenta a tamanha atleticidade que um cara tem. É o que o Shazier basicamente sofre hoje também, não consegue se manter saudável diante da máquina que ele não consegue nem se controlar. Vocês está encontrando esse ponto ótimo. Quando encontrar, tem tudo para ser o cara que vai chegar mais perto do Polamalu a curto prazo. É o cara para ser realmente o playmaker da defesa, como ele já foi em algum jogo contra o Bengals nos playoffs há duas temporadas atrás, forçando aquele fumble no final da partida. É isso que a gente tem que esperar dele, é isso que o Tony espera dele desde o primeiro dia em que ele foi draftado. A gente já pode, além dessa também, lembra, teve uma interceptação que ele fez contra o Denver Broncos no final da temporada 2015, o Steelers começou perdendo aquele jogo por muito e graças à interceptação dele conseguiu virar a partida contra aquela super defesa. O Broncos, o ataque foi fenomenal também, então fico muito animado de ter o Shazier com essas características hoje em campo, nosso campo, para poder ser o cara da defesa. E também é por isso que não puxam o Shazier, como muita gente fala que o Shazier tem que ser safety por causa do tamanho dele. Porra nenhuma. O Shazier tá ali, linebacker, tá jogando com muita liberdade, como ele tem que jogar para fazer as jogadas. O Polamalu, ele acabou, assim, o Polamalu era um cara, como eu falei anteriormente, muito instintivo. E ele usava muito do atleticismo dele para fazer as jogadas, até pelo estilo de jogo dele. E por isso que realmente ele não seria um jogador, como o Ricardo falou, para jogar 15 temporadas. O Polamalu, ele teve um declínio muito rápido no final da carreira, até porque por questões físicas o corpo não aguentava mais o nível, a intensidade do jogo dele. Ele não era um jogador que se baseava em, por exemplo, o Ed Reed. O Ed Reed, ele é um jogador que se baseava mais do que? Ele não usava tanto do físico, ele observava mais, ele ficava mais recuado, esperando os passes e tal. Não era um cara que dava tantos tecos, que levava tanta pancada, digamos assim. Então o Polamalu acabou vítima do estilo de jogo dele. Ele foi sensacional no auge. Enquanto o corpo dele aguentou, ele foi um dos melhores jogadores da história. E eu não falo apenas na posição de safety, eu falo no geral mesmo. Porque o que o Polamalu fez na posição de strong safety foi algo absurdo. Ele basicamente revolucionou a posição. Infelizmente o corpo não aguentou, o que é normal, e o declínio dele foi bastante rápido. Depois da temporada de 2010, na qual ele foi eleito o melhor jogador defensivo da temporada, foi complicado manter o nível. Infelizmente ele não conseguiu e culminou no final da carreira dele, na sua aposentadoria. Então, nós que vimos o Polamalu no auge, nós realmente podemos dizer que ele foi um baita jogador mesmo, era algo impressionante, diferente de qualquer outro tipo de jogador que eu já vi na minha vida. O Polamalu realmente era um jogador único. É um cara que foi melhor jogador defensivo do ano 2010, ele foi eleito para o time da década de 2000, né?
ou seja, em 10 anos ele foi escolhido o melhor da posição dele, tá no time dos melhores jogadores da história do Pittsburgh Steelers, e 770 tackles na carreira, 12 sacks, 32 interceptações, ou seja, ele conseguia jogar tanto no fundo de campo quanto atacando a linha de scrimmage com maestria, fazia os dois muito bem. 14 foram forçados, a agressividade que a gente já destacou aqui nos tackles, e 3 TDs, ou seja, game change, né? 3 TDs que, se a gente for puxar aqui, a gente consegue lembrar de como foram esses TDs em momentos sempre importantes, né? O cara que apareceu no momento importante. Polamalu não ficava só na habilidade atlética, era um cara que tinha presença de campo, que tinha presença de jogo, que entendia muito bem o jogo, né? Não é aquele cara que vai entender o jogo no sentido de ser um coordenador defensivo, ele não tem essa personalidade, mas de entender de que quando estava lá dentro de campo, ele sabia onde estava, muito bem onde ele estava, sabia muito bem o que iria acontecer e sabia muito bem onde ele deveria estar quando as coisas acontecessem. Esse tipo de característica que, como o Ricardo falou, são características que você não vai ver no combine, que você não tem estatísticas para medir isso. É um cara que, por tudo que ele construiu na carreira dele, fazendo nos Steelers, a gente sabe que era assim, foi uma grande satisfação ter visto ele ter feito isso. E eu não acho que a carreira dele foi pouca, não. Eu acho que ele jogou até muito tempo. A carreira dele foi até muito grande e ele se manteve em alto nível por muito tempo, muito mais do que muitos jogadores se mantêm hoje. Aí, quando acabou, acho que ele demorou um ano a mais para se aposentar. Se ele tivesse se aposentado um ano antes, a gente não estaria aqui falando de declínio de quase nada disso. Para quem não acompanhou a carreira deles, você pegando friamente os números, as pessoas podem até estranhar um pouco, argumentar que esses não são números correspondentes ao que a gente está falando, que deveriam ser maiores, que talvez ele não fosse um jogador tão bom assim, mas o que essas pessoas não vão entender, porque não acompanham a carreira, é que o Polamalu não era apenas questão de números. O que o Polamalu fazia em campo não se exprime por números. Nossa, se a gente for começar a lembrar aqui, vamos lembrar de várias jogadas que o Polamalu pulava por cima da linha ofensiva, o que não é considerado um sec, por exemplo, que o Polamalu mudava a jogada ofensiva puramente por ele estar em um local que o ataque ficava com medo dele estar ali, tinha que mudar. Ele fazia muita coisa que os números não exprimem, que os números não mostram. E é principalmente por essas coisas que a gente gosta tanto dele, que a gente admira tanto o jogador que ele foi e o talento que ele demonstrou jogando pelos Steelers. Então, ao analisar o Polamalu, até pelo fato dele não ser um jogador, digamos assim, comum, ele não era um jogador que fazia ali o feijão com arroz, não era um jogador que fazia o normal para a posição dele. Até por isso, a carreira do Polamalu não pode ser apenas analisada em relação aos números. Você realmente tem que ver o tape dos jogos para ter noção do quanto o Polamalu impactava um jogo. Era uma coisa realmente absurda. A carreira do Polamalu não pode ser analisada simplesmente por número, porque o Polamalu era muito mais que isso. Tem uma coisa icônica do Polamalu que a gente não pode deixar de falar nesse podcast. Eu, inclusive, começo a achar que a gente ia passar direto por isso. O cabelo de Troy Polamalu tá na vitrine aí no post. O tamanho daquela coisa maravilhosa, aquela Maria Bethânia louca da NFL, rendeu para ele alguns contratos publicitários, como, por exemplo, Head and Shoulders. Eu vou achar o comercial que ele fazia tocando piano no Head and Shoulders, que é uma coisa fantástica, bicho. É completamente sensacional. Ficou icônico pra NFL. Aquela vozinha dele, bem tranquila, bem manso, com aquele cabelo. Um fato de jogo interessante do cabelo foi que uma vez eu não sei se foi recuperação de fumble ou de uma interceptação, que ele estava retornando e foi puxado pelo cabelo. Eu acho que foi interceptação. Interceptação, foi contra o Chiefs. Foi contra o Chiefs, foi um tackle até do Larry Johnson, que puxou e ele até caiu de mau jeito, assim, ficou meio estranho, mas na mesma hora ele levantou lá. Se fosse um cara menos tranquilão, teria sido uma treta enorme no jogo, pelo jeito que a jogada foi, mas ele levantou lá e vamos embora, essa porra aqui, que jogada fantástica, vamos lá, e seguiu o jogo. Aí, perguntado depois o que ele achou, inclusive foi falta, né, a arbitragem deu falta de violência desnecessária no jogo, só que perguntaram depois na entrevista ao
Polamalu, ele, rapaz, eu não tô nem aí se o teco é no cabelo ou no calcanhar, tô nem aí. Aí eu fiz a jogada, foi a resposta dele. Assim, o cara que o meu cabelo tá aí, pode puxar, tô preocupado não. O cara, quando tava no jogo, tava com a energia lá em cima. Em 2010, a P&G, a empresa fabricante do Head & Shoulders, colocou uma apólice de seguro sobre o cabelo do Polamalu de $1 milhão. Entrou pro Guinness como o cabelo com o maior seguro da história da humanidade. Isso aí é coisa da corporação americana. Tem que, sim, significa o que isso? Nada, né? Não significa nada. Agora, quando ganhei, eu não sei se foi do primeiro Super Bowl, no primeiro não, porque ele ainda era bem recente, mas depois do segundo cresceu uma pressão assim para ver se ele cortava o cabelo e tal, mas obviamente o Polamalu não ia, para ele o cabelo faz parte da personalidade dele, ele não ia entrar no clima de festa e cortar uma coisa que representa ele, a cultura dele e tal. Aí ele não cortou o cabelo depois, houve uma certa movimentação da imprensa e agora, não sei o que, não cortou e tá aí até hoje, firme e forte. Não sei se tá cheiroso, mas tá lá. Bicho, esse cara deve ter um estoque vitalício, né? Ele tem estoque de shampoo vitalício, porra. Pelo amor de Deus. Nunca mais este homem vai ter uma caspa na vida, rapaz. Pois bem, hoje em dia, o embaixador da NFL do Head & Shoulders é o Odell Beckham Jr. Chegaram a fazer um comercial que, entre aspas, é uma passagem de bastão do Polamalu pro Odell. Mas pra gente ir fechando esse programa, eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês. A primeira é sobre a aposentadoria dele. Vocês acham que o Steelers forçou a aposentadoria dele? Deu uma pesada assim, cara, aposenta logo porque a situação tá muito ruim de cap tua e de desempenho e tal? É difícil, Daniel, é difícil. Realmente é uma pergunta difícil de ser respondida, mas bem resumidamente, eu acredito que sim e não. Eles forçaram, os Steelers realmente deram uma forçada, e não porque estava na hora. Como a gente falou no programa inteiro, o Polamalu dependia muito do físico e era algo que estava falhando para ele. Ele já não conseguia mais desempenhar no mesmo nível que ele fazia antes, o declínio foi muito grande. Então, sim e não. Os Steelers acabaram forçando sim, mas não porque estava realmente na hora, não foi algo exatamente injusto. Cara, é muito complicado, porque assim, a gente analisa como torcedor, às vezes vê as coisas de uma forma muito romântica, como é o funcionamento da NFL, mas lá as coisas são muito, às vezes, esse tipo de coisas são muito corporativas, né? Você vê todo o tempo o jogador que foi ídolo por 10 anos ser dispensado por uma carta padrão, entendeu? Só com assinatura lá, sem satisfação nenhuma, nem nada, porque aqui pro Brasil, para o que a gente vê em esporte, é uma coisa até meio chocante. E a forma que se deu essa aposentadoria do Troy Polamalu gerou até bastante incômodo entre as partes. O Polamalu ficou bastante tempo sem ir nas dependências dos Steelers, porque, sim, dizer que ficou magoado é uma coisa até meio exagerada, assim, mas ele, na opinião dele, assim, ele sempre deixou passado que a forma que os Steelers fez foram um pouco ríspidas, assim, faltou um pouquinho de consideração. Então, mas é do jeito que as coisas são, e todas as franquias fazem desse jeito. Os Steelers, por mais que tenha o standard lá de fazer as coisas valorizando mais as pessoas do que muitas outras franquias, mas continua sendo a franquia da NFL corporativa que se preocupa com determinados aspectos do negócio e demitiu, forçou a aposentadoria do cara. Não tem como negar que foi isso, entendeu? Porque, assim, era o que eu falei, o Polamalu perdeu um pouco o time de se aposentar, ele deveria ter se aposentado um ano antes. Ele ainda estaria jogando por paixão que ele tem pelo jogo, por se achar que ainda estava em condições de produzir e tal, mas não ficou legal a situação do jeito que foi feito, entendeu? Os Steelers forçaram um pouco a barra, né? Mas ia fazer o quê, né? Ia continuar
continuar com o jogador? Não tinha. E assim, pela personalidade do Troy, ele não ia chegar, beleza, vocês querem que eu me aposente? Tá ok, pessoal, vou me aposentar aqui. O cara é sincero, o cara que não gosta de aparecer, mas também não ia mentir, entendeu? Eu acho que foi isso que aconteceu. São esses bastidores do Steelers que a gente sempre questiona, não conhece muito, então é muito difícil a gente responder isso, mas eu compactuo com o mesmo pensamento dos amigos e reforço mais um pouco que se ele chegasse, Polamalu chegasse e falasse, eu não vou me aposentar, o Steelers chegaria e soltaria uma nota no Twitter. Estamos dispensando Troy Polamalu. Do mesmo jeito que foi, dadas as proporções, com o Radarius Green, etc e tal, e com todos os outros jogadores. O Lamar Woodley é mais icônico, talvez, que o Lamar Woodley soube a notícia pelo Twitter. E o Lamar Woodley, por muitos anos, rendeu também bons frutos para os Steelers. Então, é muito difícil a gente começar a comer muitos frutos, né? Frutos e outras coisas. E bacon, frutos e bacon, né? E pizza. Tem um enorme pé de bacon no quintal da casa dele, rapaz. Especialmente bacon. O Polamalu só fez Steelers, você quer se aposentar ou você quer que a gente lhe aposente? Decida aí, ele não tem pra onde correr. Chamou o James Wexel, jornalista até de Pittsburgh, que é bem tradicional, mas não é um dos maiores do trabalho, nem um jornal grande da cidade, e chamou ele para conversar e, por meio dele, do jeito simples, tradicional do Polamalu, sem muita descrição, não precisa mandar uma mensagem desse para Adam Schefter, para esses caras mais badalados, chegou nele e falou, tô me aposentando, pode publicar essa conversa da gente aí, tá tudo certo, essa vida na NFL para mim já deu. E, desde então, o Troy Polamalu tá sumido, não aparece no centro de treinamento do Steelers e, enfim, é o jeito, é a vida que o Polamalu gosta de levar, sempre foi assim, descrição acima de tudo. A gente vai ver o Polamalu no dia do Hall da Fama e depois não vai ver mais notícias dele, do mesmo jeito que tá hoje. E a segunda pergunta, isso já pode considerar como as considerações finais do programa, é se o Polamalu é o jogador preferido de vocês dos Steelers, dos que vocês já viram, de histórico, enfim. Foi a primeira camisa que eu tive. A primeira camisa que eu tive do Steelers foi do Polamalu. Gosto bastante, amo o Polamalu de paixão, tudo que ele já fez. Como era divertido ver o Polamalu jogar. Muita gente virou torcedor do Steelers por causa daquele estilo do Polamalu, de ver aquele cara com a cabeleira voando feito um louco por aí. Porque na cultura brasileira, o futebol americano é o quê? Porrada, violência. E ver um cara com aquele cabelo pulando em cima do pessoal, todo mundo ama, todo mundo gosta. Então se identificou, começou a torcer pelo Steelers por causa do Polamalu, mas eu ainda fico com o Big Ben. A relação com o Big Ben é muito forte. Tá certo. No meu caso, é positivo, assim, eu comecei a torcer para os Steelers em 2003, 2004, né, quando ele começou a entrar na NFL. O jogo que me fez ficar fanático pelos Steelers foi o jogo contra os Colts, que eu já falei muito aqui hoje. Eu praticamente vi a carreira do Polamalu, como vi também a do Big Ben quase inteira, a do Rich Miller também inteira, jogadores que realmente marcaram e formataram, ajudaram a formatar o que o time é hoje, assim, o que a franquia é hoje, esse tipo de personalidade de jogadores que trabalham muito duro e que dentro de campo tem muita energia dentro de campo e passam essa energia para os outros. O Polamalu realmente é o meu jogador dos Steelers favoritos, assim. O Big Ben mas o Polamalu dá uma cara para os Steelers na década que o Big Ben é um grande quarterback, é o nosso maior quarterback de todos os tempos, mas a cara que o Polamalu deu enquanto ele esteve lá, para mim não tem outra. Para mim é o meu jogador favorito dos Steelers desde que eu torço para os Steelers. Eu compactuo com o Zé. Polamalu, para mim, sem dúvida alguma, meu jogador predileto. Assim como o Ricardo, a camisa do Polamalu foi a primeira que eu tive, foi a primeira que eu comprei. Então, para mim, o Polamalu, assim, é como eu já falei durante o programa, o Polamalu, ele fazia coisas em campo que você duvidava, que ninguém esperava. E para quem começava a assistir NFL, que todos sabemos que futebol americano é um jogo complicado de você entender de primeira, para quem estava aprendendo o jogo, as regras, para quem estava começando a assistir, ver um jogador desses, icônico, um jogador um cabelão correndo pelo campo inteiro, fazendo jogadas que você nem imaginava que eram possíveis, os comentaristas indo à loucura. Então, assim, o Polamalu foi a razão de eu ter começado a torcer pelos Steelers. Não tem como eu dizer que meu jogador predileto é outro.
Existem vários outros jogadores que eu gosto bastante, mas jogador predileto e ídolo realmente dos Steelers apenas o Polamalu. Muito bem, no meu caso, eu diria que eu comecei a torcer para os Steelers mais pelo James Harrison, do que pelo Polamalu. Mas é óbvio que ele foi a cara dos Steelers por muitos e muitos e muitos anos, com essa super defesa icônica. Mais cedo no Twitter, eu pedi pro pessoal deixar algumas mensagens para o programa de hoje, que a gente ia falar sobre Polamalu e tudo mais. E o relato, tem muito que o Zé falou e que o Germano falou, de virar torcedor dos Steelers. Caso do Polamalu, foi o que o Newton José também disse. Passou a torcer pelos Steelers por causa dele. O primeiro teve com o Steelers foi com o Polamalu, depois ele começou a pesquisar mais sobre a história do time e tudo mais e virou, então, torcedor. E o Antônio Oliveira também fala a mesma coisa. Que o Polamalu é simplesmente um dos responsáveis pela toda a legião de torcedores apaixonados pelos Steelers por cada lance memorável que ele teve. Então, os dois casos de gente entre tantos que torcem pelos Steelers porque viu o Polamalu voando por aí. Muito bem, meus amigos, chegamos então ao fim de mais um Black Yellow Brasil Podcast. A história dessa lenda vai ficar eternamente na história da franquia Pittsburgh Steelers. Não esqueça de entrar para a história do Black Yellow Brasil Podcast, deixa lá a tua avaliação no iTunes, deixa comentário, você entra fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil, vai no post desse episódio, deixa seu comentário, dá o seu relato sobre Troy Polamalu. Você pode ouvir esse programa no próprio site do Fambonanet, aproveita enquanto você está lá e confere a série de matérias de contagem regressiva para a temporada que o Renato está publicando. Tá incrível, a gente já teve na semana passada o Brad Kiesel, faltavam 99 dias, então não perde, continua acompanhando fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil, tem link do feed também no post e siga @BlackYellowBR no Twitter para ter mais informações sobre os Steelers, basicamente em tempo real. Espero que vocês tenham gostado desse programa, um forte abraço a todos e até a quinzena que vem. Yeah.